Hoje é a última ministração sobre as 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e Laodiceia. Amém? E eu espero que os irmãos tenham aprendido alguma coisa dentro dessas lições dessas igrejas. Para mim tem sido um desafio, tem sido muito bom. Semana passada nós vimos sobre a igreja de Sardo, uma igreja extraordinária, mas que o Senhor dizia que ela estava morta, precisava de ressuscitar. E hoje nós vamos falar sobre a última igreja. Eu acredito piamente que cada uma das 7 igrejas está mostrando um período da história da humanidade. A primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, que foi nos primeiros anos, até o ano 100, e foram cada período da igreja contando uma história, apontando para a volta de Jesus. Se a cronologia bíblica estiver certa, essa é a última igreja da dispensação da graça. Passou o período da igreja da Laodiceia, Jesus vai arrebatar a sua igreja, não tem mais chance, não tem mais saída. E a igreja de Laodiceia, irmãos, é uma igreja que desafia a gente. Por quê? Quando Jesus prega sobre a igreja de Laodiceia, primeiro ele usa como estratégia da sua pregação os acontecimentos da própria cidade, as características que envolviam a cidade. Então, só para os irmãos terem uma ideia, antes de nós entrarmos no texto, Laodiceia é uma igreja que é uma cidade extremamente rica, era na época. Hoje não tem mais, hoje é só ruínas. Você for lá um dia na Ásia, hoje é na Turquia, Turquia asiática, e alguns pastores que já foram lá, inclusive Maquiando, o senhor chegou de lá agora, os pastores que vão para lá mostram a realidade hoje lá. É só ruína, acabou, não tem mais cidade nenhuma, não tem mais igreja nenhuma dessas aqui. Qual era a característica principal dessa cidade? É uma cidade extremamente rica, a cidade riquíssima. Existia ali uma sequência de bancos, muitos bancos, a rede bancária muito forte, e eles extraíam ouro de primeira qualidade dentro da cidade. Então a cidade corria muito dinheiro mesmo. Houve um terremoto na cidade que destruiu praticamente quase toda a cidade, e os próprios empresários da cidade reconstruíram a cidade sem pedir ajuda do Império Romano. Eles eram independentes financeiramente. Eles tinham também lá um rebanho de ovelhas que produzia lã negra. Era lã finíssima, então as vestes que eles vestiam eram de um valor inestimável, porque não existia lugar nenhum, era um polo comercial e era uma rota que ia para a Grécia. Então eles tinham, primeiro, muito ouro. Segundo, essa produção têxtil de roupas, de veste, de pele, de lã, de carneiro, de ovelhas, completamente negra. Uma outra coisa que chama a atenção da cidade é que ela tinha uma faculdade de medicina, muito influente na época, e eles eram especialistas em oftalmologia, e otorrinolaria, é assim que fala? Ouvido, otorrino, e olhos, oftalmologia. Então o que eles fizeram? Eles conseguiram fabricar um colírio muito rico e poderoso que curava ouvidos e os olhos. Vinha gente do mundo inteiro para aquela cidade para fazer tratamento tanto de ouvido como de olho, e aquele óleo, aquele colírio era exportado para toda a Ásia Menor. Uma outra coisa importante nessa cidade, irmãos, é que ela não tinha fonte de água. A água que ela usava, ela vinha de 2 cidades diferentes. Ela vinha de Colossos e ela vinha de Heliópolis. De Colossos vinha uma água fria, e ela era tubulada a 8 quilômetros, era colocada num tubo e viajava essa água fria 8 quilômetros dentro de um tubo até chegar na
Nesse percurso até lá, essa água ia se esquentando. A outra água era de Heliópolis, era uma água quente. Todas eram medicinal. E ela vinha pelo menos a população e chegava lá morna. Então a água, embora sendo uma água medicinal, ela não era potável. Eles precisavam trabalhar ela e eles pegavam essa água fria que vinha de Colosso, colocavam em potes de barro e deixavam lá até ela pegar uma temperatura natural normal para que eles pudessem utilizar. Amém? É só para os irmãos terem entendimento do que vai acontecer aqui dentro. Vamos ler então o texto. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 14. Ao anjo da igreja que está na Laodiceia escreve. O anjo vocês nunca vão esquecer mais, né? Toda vez que falar o anjo da igreja, vocês vão saber que é o líder, é o pastor. Nós não sabemos quem é. A Bíblia não fala quem é. Essas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem é quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem é quente e frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, ânsias de vômito. Pois você diz: estou rico, abastado, e não preciso de coisa alguma. Nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Na minha tradução diz desgraçado. Na sua também? Sim. Não sabe que és um desgraçado. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestidura branca para te vestires, a fim de que não seja manifesto a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino todos quanto eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Senhor, fale conosco em nome de Jesus. Então, irmãos, a última carta a uma igreja que é morna. O que é uma igreja morna? Uma igreja morna é uma igreja em que os crentes já não têm mais prazer nas coisas de Deus. Eles vão, eles frequentam o culto, mas tudo que o pastor diz assim: queridos, vamos começar uma campanha de restauração do templo. Vamos trabalhar. O Moro diz assim: será que isso funciona? Será que vai dar certo? Vamos esperar para ver. Vamos fazer uma campanha de libertação. Será que funciona? Será que vai dar certo? O Moro é aquele que nunca participa de nada, mas ele está sempre questionando aquilo que o pastor ou que o líder da igreja quer fazer. Aí Jesus diz assim, olha, ele se apresenta. Jesus diz: Jesus, o amém, a testemunha fiel e o princípio o quê? Da criação. Quando Jesus escreve a carta ao anjo da igreja, a primeira coisa que ele faz é se apresentar. Quem sou eu? Em todas as cartas Jesus se apresenta de uma maneira diferente. Aqui ele está dizendo: eu sou o amém. O que quer dizer essa palavra amém? Quem sabe me ajudar? Assim seja. Assim seja. É verdade. Estou de acordo. Eu estou amarrando essa palavra. Então você diz assim: amém, eu concordo. Exatamente isso. Também está certo. Então, o amém quer dizer: eu estou, Senhor, abençoe a família do Gomes. A Luciana diz: amém. Eu concordo.
que a vontade de Deus será feita na família do Gomes. E por que isso vai acontecer? Porque a Bíblia diz, onde duas pessoas concordarem sobre qualquer coisa, vai acontecer no céu. Então o amém da igreja quer dizer, eu concordo, eu estou junto nesse negócio. A segunda coisa assim, a testemunha o quê? Fiel. Por que ele é testemunha fiel? Porque ele viu, ele sabe tudo, ele escuta tudo e ele conhece. Amém? Então, quando é que uma testemunha tem valor o seu testemunho? Quando ela fala o que viu. Então eu estou saindo na rua, o motoqueiro atravessou a rua sem olhar para o sinal, o carro veio e atropelou ele. Aí aquele motoqueiro morre, o motorista do carro estava bêbado. Eu sou um testemunho ocular, mas eu conto para o Gomes e vou embora. O Gomes pode testemunhar? Pode, mas o testemunho dele tem valor? Não, por quê? Porque ele ouviu falar, mas ele não viu. O meu testemunho tem valor, porque eu estava lá, eu vi, eu presenciei a cena, então o meu testemunho é fiel. Então quando Jesus fala de você, ele está falando de uma coisa que ele viu, que ele ouviu, que ele sabe, ninguém contou para ele. Mas assim, eu sou um Deus que esquadrinha o quê? A mente, o pensamento. Eu sei quando você levanta, eu sei quando você senta, eu sei quando você deita, eu sei onde você vai e onde você vai. O pensamento que você vai pensar daqui a 5 anos, eu já sei. Então essa testemunha fiel está dizendo, eu estou dizendo algo que eu estou vendo. Amém? Até aqui? Sim? O princípio da criação, isso aqui os testemunhos de Jeová amam. Por quê? Porque eles acreditam que Jesus foi o primeiro ser criado. E Jesus diz aqui, o princípio, o primeiro da criação, e não o primeiro criado. O que é que Jesus está dizendo? Antes de tudo, eu criei todas as coisas. Fui eu que criei tudo. Tudo existe porque eu criei. Tudo que existe foi criado por Ele e para Ele. Então o testemunho de Jeová diz, mas Jesus é um ser criado? É o primeiro a ser criado? Não. Nós precisamos entender duas coisas importantes. O nome Jesus Cristo. Jesus é o nome humano e Cristo é o ungido. Cristo é Deus. Então Jesus Cristo quer dizer o homem Deus, 100% homem e 100% Deus. Jesus nasceu, sim ou não? Aonde? Na barriga da Maria. E o Cristo? Do Espírito Santo. Ele sempre existiu. Desde o céu lá. Então Jesus é o que de Cristo? Jesus é o templo, é o corpo onde Cristo habita. Então ele é 100% Deus. Agora, por que Jesus é Deus? Por que ele não tem nenhum pecado? Que foi gerado do Espírito. Porque ele é filho de Deus e não de José. Mas ele é o primeiro a ser criado? Não, ele é o criador de todas as coisas. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. E todas as coisas foram criadas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí João vai lá no versículo 1 do seu capítulo diz assim: no princípio era o Verbo. O Verbo era Deus. Ele pula para o versículo 14 assim: e o Verbo se fez e habitou entre
Tudo bem até aqui? Aí ele continuou dizendo assim: eu conheço a repreensão, eu conheço o quê? As suas obras. Ele é Testemunho. Ele vê tudo, ele sabe tudo, ele escuta tudo. Sabe aquele segredo? Pois é, ele sabe. Conheço as tuas obras. Você não é nem frio e nem quente. Ele está usando o quê? A mesma linguagem aqui, ó, de Colossos. Você não é avivado e você também não é frio. Aí diz assim: quem dera você fosse frio ou quente. Mas porque você é morno, eu vou te vomitar. Não, vomitar não é nem vomitar. É ânsia de vômito. É pior do que o vômito. Meu bem sabe muito bem o que é ânsia de vômito. Eu também sei. É a coisa mais terrível que tem. Você sofre, não sai nada. Essa aqui levantar de madrugada com ânsia. Jesus, eu estou com ânsia. Eu estou com vontade de vomitar você da minha boca. Eu estou ao ponto de vomitar, quer dizer, ânsia. É terrível, eu não sei, é terrível, não sai nada. Ele está dizendo: você não é frio nem quem dera. Você fosse frio ou você fosse quente. Porque se você é um crente quente, quer dizer que você é cheio do quê? Do Espírito Santo. O crente quente, cheio do Espírito Santo, aonde é que começa o culto? Na sua casa. Você já levanta, está lendo, está cantando, está orando, você se prepara, eu já vou para a igreja, vai ser uma bênção, e você já chega na igreja, já orando, já clamando, já você está cheio. Mas se ele esteja quente demais, pode quebrar uma esfriadinha. Aí assim, quem dera você fosse frio. Porque o frio é aquele que abre a porta e diz: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu não aguento mais. Eu estou sofrendo. Eu não sinto mais a tua presença. Eu não sinto mais o amor do Senhor. Deus, me aviva, me enche de novo, me restaura. O frio, ele abre a porta para o Espírito Santo entrar. Vocês estão entendendo? Deus não te condena por ser frio nem por ser quente demais. Porque o frio está desesperado para ser cheio. Ele quer a presença de Deus. Ele se esforça, mas ele não consegue. Ele não consegue. Mas o morno, irmãos, o morno é terrível. Quem já bebeu água morna? Deus me. É terrível o café morno. É terrível. O morno não tem conserto. O morno não reage. O morno está morno. E é o que nós estamos vendo na nossa geração. Um bando de crente morno. Nem frio e nem quente. Mas morno. Aí diz a senhora: como a cidade era rica demais. O que aconteceu com a igreja? Ficou riquíssima. Ensoberbecido. Há 40 anos atrás, os crentes vinham para a igreja de ônibus, de avião, de bicicleta. Lembra disso? O pastor tinha um carro velho, furado no meio. E aí andava nas ruas de terra. Era uma pobreza, meu Deus! Mas o povo estava lá, vigia a noite inteira na igreja. Olha, irmãos, a gente saía do Jardim América, andava até na Praça Santos, porque não tinha ônibus. Lembra disso? Da onde eu morava no hospital maternidade, até na Praça Santos, lá que o ônibus parava. De mim lembra, na época nossa lá. Ia de a pé, pegava o ônibus, ia até na estação ferroviária, descia lá e pegava um trem de ferro e andava mais uns 5 quilômetros em cima do trem de ferro, indo para a Vila Operária, na Rua M, para tudo, ó Deus. Segunda, quarta, quinta, era terça, quinta e domingo. Meu pai ia todo, era servente, trabalhava fazendo tudo, chegava, encostava a bicicleta lá, arrumava todo mundo e ia para a igreja. No sábado à noite, o pastor João enchia o jipe, levava um monte e orava em
tem 10 metros, tem 15 carros lá fora. Mais carro que a gente. É carro que não é mole. Você passa na rua, você quer mundo. Não é carro, não, irmãos. É carrão. Caramba. Cada casa tem 2, 3 carros, os crentes. Aí diz assim, olha, porque a cidade se tornou rica, a igreja também ficou rica. E a igreja dizia, eu sou, estou enriquecido e não tenho falta de nada. Não é a igreja de hoje? O que a igreja de hoje precisa? Me fala. De unção. Vida de Deus. Aí precisa disso aqui, nós vamos ver no final. A igreja é rica. Nosso grupinho aqui, acho que umas 2 ou 3 pessoas só que de cima, 2 ou 3 no máximo. Passou de eventos que tinha 16 mil na conta. Se todo mundo tivesse assim. Nós pagamos o dízimo, dos dízimos, tá, você? Estamos entregando lá na igreja hoje. Você percebe que nós temos recurso aqui hoje, mais do que tinha na igreja de 100 anos atrás? Então, a própria igreja começou a ficar orgulhosa, dizendo, eu tenho dinheiro, sou rico, e enriquecido, não tenho falta de nada, tudo que eu preciso eu compro. Aí eu te pergunto, essa igreja precisa do Espírito Santo? Precisa ou não? Precisa, mas não quer. Não precisa. Precisa, mas não quer. Não precisa. A gente não precisa do Espírito Santo. Tanto é que a gente não fala sobre ele. Não fala, a igreja não fala. Porque não precisa. Hoje Deus não fala sobre salvação mais, não fala mais sobre o Espírito Santo. Veja bem, porque não precisa. Que tem tudo na mão. Tem tudo, o dinheiro compra tudo. Qual é o Deus que Jesus bateu de frente com ele? Foi idolatria? Feitiçaria? Não, dinheiro. Que é o Deus mais poderoso que tem na terra. Se colocar. O dinheiro compra tudo, irmãos. Eu não preciso do Espírito Santo. A igreja moderna não precisa, tanto é que nós não falamos mais sobre ele. Nós falamos assim, Deus Pai, yes. Deus Filho, e no terceiro, Deus Espírito Santo. A terceira É o pessoa Deus. da Trindade. É o Deus esquecido. A terceira pessoa da Trindade. Terceira pessoa da Trindade. Aí Jesus diz para ele assim, olha, você não sabe que você é um desgraçado. Palavra dura, eu falava isso, minha mãe batia na minha boca. Ele está chamando boca pelada. Mas essa palavra significa sem a graça. Exatamente. Você não tem a Graça. graça. Desgraçado. Miserável. O que é um miserável, irmãos? É um mendigo rico. É um miserável. Tudo que ele tem é dinheiro. Pobre, porque tem dinheiro demais, mas não tem o quê? Deus. A vida de Deus. Cego e nu. É a igreja de hoje? É a igreja de Laodiceia. Não tem a graça. Embora fala da graça, mas a graça que a igreja fala é aquela graça que pode tudo. Você pode fazer o que você quiser. A graça te dá liberdade para isso. Essa é a graça desgraçada. Dura essa palavra, não é para mais. Cadê? É só para ter conhecimento. Aí Jesus diz assim: eu estou aconselhando você a comprar o quê? Ouro puro, refinado pelo fogo. Quando o ourive vai trabalhar o ouro, ele coloca ele no fogo, porque quanto mais fogo ele pega, mais puro fica o. Tira as impurezas todas. Exatamente. O que é esse ouro refinado pelo fogo? É a vida de Deus na igreja. Eu te aconselho a comprar, porque o ouro fala da santidade. Da pureza. Né? Exatamente. Lembra dos utensílios lá do tabernáculo? Vamos pegar só um. A arca da aliança. Ela era o quê? Toda de ouro. Toda de ouro. Não era toda de ouro. Ela era madeira de acácia Revestida de ouro. revestida
deserto, ela é toda torta, ela não aceita plana. Nenhum marceneiro consegue aplanar, é a madeira mais terrível que tem. E Jesus diz para Moisés: pega a madeira de acácia e faz a arca, e reveste essa arca com ouro puro. Todos os utensílios do tabernáculo era madeira de acácia revestida de ouro. Tudo. O que é isso? A madeira de acácia fala da sua humanidade, que nós somos tortos, duros, difícil de mexer. Mas Deus está dizendo: pega esse camarada e reveste ele de ouro. Então você é uma madeira de acácia revestida de ouro. Então você é humano revestido da glória, da santidade. Está entendendo, irmão? Sim ou não? Sim. Ouro puro, vestes brancas. Quais roupas que tinha na cidade que eu falei? Lã de ovelha preta, mas não cobria o quê? A nudez. Eles se vestiam, mas continuavam pelados, né? Mais ou menos igual hoje. Coloca o vestidão e mais máscara não tem aqui. Não é assim? Ou então, Pai, você levanta, misericórdia. Nem usa mais a. Deixa eu falar. Vestes brancas. O que é veste branca? Justiça, santidade, pureza. Então, eu te aconselho, irmãos, eu só tenho um negócio aqui. Eu só tenho o mais importante aqui. O quê? Não foi uma ordem. Ele podia ordenar. Ele era o rei, Deus da igreja. Ele deu um. Eu estou te aconselhando. Você faz se quiser. Não, obrigado. É um conselho. Eu te aconselho. Compre ouro, vestes brancas para te vestir, para que seja o que? Coberta a tua nudez. O que é a nudez de um crente? É quando você se fica despido diante de Deus. Ele sabe tudo a teu respeito. Quando Adão pecou, a primeira coisa que ele descobriu foi o quê? Estou pelado. Aí o que ele fez? Pegou a folha de figo, cobriu a nudez. Só que a folha de figo ela seca. Quando ele sentasse, estava pelado de novo. Não é assim que nós fazemos? Essa folha de figueira é o quê? A religião. Vai para a missa, vai não sei para onde, vai até para a igreja, são religiosos, se cobre no domingo, mas na segunda está pelado de novo. Porque a religião não te cobre. Não te cobre. O que Deus fez? Matou lá a ovelha, arrancou, secou a pele, trabalhou a pele e fez o quê? Uma vestimenta para não de quê? De pele de animal. Que vai durar para sempre. É isso aí. Então, veja bem, ele te aconselha a comprar vestes brancas. Colírio para aquilo. Veja, o quê? A coisa mais terrível do mundo é o crente cego. O que é um cego, pastor? Cego espiritual é aquele que não quer ver. Aquele que pensa que vê e não vê. Exatamente. Ele não quer ver. Ele está olhando, sabe que é errado e continua. E o colírio, que era medicinal, não serve. Deus está dizendo: eu quero que você coma um colírio para que os seus olhos sejam abertos. Amém? Quando Paulo se converteu, o que aconteceu? Encheu os olhos de escândalo. Deus diz: Estevão, vai lá, porque meu servo está orando, está de jejum, e põe a mão na cabeça dele. Quando pôs, as escamas caíram, seus olhos se abriram. Eu era cego, agora eu vejo. Amém, irmão? Eu espero que o Espírito Santo fale mais tranquilo para vocês. Aí ele diz assim: eu repreendo e castigo a quem? Quem não? Porque Deus não castiga o ímpio. Deus castiga o filho. É o pai. O diabo mata, rouba, destrói. Jesus pega a vara e corrige. O Senhor é meu? Nada me voltará. Deitar me fazem? Guia-me. Tua vara e teu cajado me consola. O que é vara? Disciplina. Cajado. Puxa para trás.
cajado. A ovelha sai, aí o pastor tem um cajado. O cajado é um cano, né, uma vara com um negócio da boca. Para que serve? Não é para o pastor estourar, não. É para puxar a ovelha pelo pescoço. Quebrar a perna. Puxa uma vez, não. Puxa uma terceira vez é dos amados. Você leva. Não, o cajado aí pode quebrar a perna. Pode também. Vocês estão entendendo? Tua vara, então? Cajado. Deu para entender alguma coisa aqui? Arrepende quem ama. Eu também amo essa igreja. O grande perigo da igreja está aqui, ó. Onde Jesus está? Do lado de fora da igreja. Deixa eu entrar! Deixa eu fazer parte do seu culto. Não, fica aí. Por enquanto nós temos o nosso programa. Nós temos o nosso programa. Nós temos as coisas que nós programamos. Jesus não cabe isso aqui agora. Não é assim, não é? O Espírito Santo está fora da igreja, batendo na porta, querendo entrar, e a gente não deixa, porque se ele entrar, ele vai bagunçar tudo. Ele vai bagunçar tudo que nós planejamos, tudo que nós organizamos para fazer. Se o senhor entrar, ele vai dizer: não estou gostando desse negócio. Vai mudar tudo. O Espírito, aí a gente usa para pregar para o incrédulo, já viu isso? Evangelizar o incrédulo. Ei, Jesus está batendo na porta do seu coração. Deixa ele entrar. Não é para o incrédulo, não. É para a igreja. Porque a igreja do século XXI não precisa de Jesus. A igreja do século XXI não precisa do Espírito Santo. Ela aprendeu a fazer a coisa. Aprendendo ou não? Aprendendo de um louvor legal. Vai lá na internet, no YouTube, baixa uma mensagem bacana. O IA ajuda, né, filho? Até a música, né? Muda até a voz, se quiser. Muda tudo. Faz uma louvorzão, toca na alma, a pessoa chora. Quando sai da porta, a igreja para trás, o cara volta frustrado para casa, porque não houve transformação. Esse estou a porta aí. Se alguém dentro da igreja ouvir a minha voz e abrir a porta, porque o mundo fechou. Quem é que abriu a porta? Qual é o crente que abre a porta? O frio. O quente já tem. O frio abriu a porta para entrar, mas o morno. Quero nada. Ao vencedor farei assentar no trono de Jesus para reinar com ele por 1000 anos. Você, quem é o vencedor? Aquele que consegue mudar isso aqui e ser crente e viver a palavra, andar na palavra, entregar a sua vida de verdade e viver isso aqui. Não é fácil, não é fácil. Mas se eu quiser entrar no reino do céu, se eu quiser sentar e reinar com ele, eu preciso da palavra que repetiu em todas as 7 igrejas. Qual foi? Arrependei-vos. Quem tem ouvido? Ouça. Arrepende. 7 arrependimentos. Que arrepender? Eu estou indo aqui, eu me arrependo, eu volto para trás. Vou dar meia volta e começar de novo. Porque ele repreende a quem? Ama. E ele te ama. Amém? Não é fácil viver isso aqui, irmãos. Mas se você prestar atenção nas igrejas de hoje, é isso. É show. É fumaça. Não tem nada contra, acho muito legal. O barulho do som repetitivo, que te topa, igual a droga, o crente sai dopado e não transforma. Desliga as luzes. Desliga a luz para fazer o louvor, pinta a parede de preto e desliga a luz. Aí tem jogo de fumaça, tem o som repetitivo do instrumento, vai mexendo na sua alma, você chora. Nós somos uma igreja, esse dia o Natan chorou, ele ficou com medo, porque tinha jogo de luzes na... Eu acho legal, irmão, desde que
Santo fazer a coisa. Né? Nós não vivemos sem o Espírito Santo. Se o Espírito Santo estiver na coisa, funciona. Senão... Nós não sobrevivemos sem o Espírito Santo. Eu preciso dele. E eu quero que ele ache guarida no meu coração. Entra, pode sentar. Tinha uma música assim: entra Jesus, senta, coloca o pé na mesinha da sala e fica à vontade. Eu vou esconder sua sala. Essa casa é sua. Inclina a tua cabeça e faz uma reflexão. É a última igreja. É o nosso último período. Quem é você? Quem sou eu? Você é quente? Frio? Ou é morno? Espírito Santo, começa comigo. Como eu sofri preparando essas mensagens.